Na medida que avança a transição do planeta, as perguntas que têm que ver com a morte são mais abundantes. Mais avança a transição, mais desequilíbrio, mais desarmonia, mais perguntas que têm que ver com a morte. Isto tem um sentido, uma energia simbólica muito particular, porque quando o ego vive situações traumáticas, desequilibradas, desarmônicas, a morte, em algum momento, chega para a consciência dele. Porque tudo o que é desarmonia, tudo o que é desequilíbrio, representa a energia contrária à energia da vida interna. Porque a fonte de equilíbrio, a fonte de harmonia é a vida interna. Então, hoje muitas pessoas perguntam sobre a morte, necessitam de algum tipo de informação, necessitam transformar sua consciência para ficar perante da morte, sim, com algum tipo de segurança, algum tipo de defesa, de preparação. Então, algumas pessoas dizem, por que na minha vida sempre fugi da morte, com medo da morte? E a morte e a vida é o mesmo fato, não é outro fato. A morte e a vida é o mesmo fato, porque não existe nenhuma manifestação de existência que não seja vida. E a morte é uma parte da existência, muito interessante, porque oferece à consciência do ser a capacidade de ter, sim, experiências em distintos níveis, quando ele necessita. Então, quando o ser necessita experiências que têm que ver com as leis materiais, com aspectos externos da realidade, então a inteligência cósmica permite a ele encarnar. Ele vai para o lado externo da vida. E começa a trabalhar com essas experiências. E quando a inteligência cósmica percebe que o ser necessita, com a lei de complementariedade, outro tipo de experiências, ele passa por isso que se fala de lei de morte, desencarna e vai para outro campo de existência, que é muito importante. Esse campo não é ruim, não é oscuro, não. É um campo de pura luz, como todos os campos cósmicos da existência. Então, o problema da morte com o ego é a identificação obsessiva, muitas vezes, que ele tem com as aparências que recebe para trabalhar em cada encarnação. Essas aparências são a personalidade, que é uma entidade que tem mente, que tem centro emocional, que tem corpo físico. E o ego, quando não tem maturidade, ele fica tanto identificado com aquilo, porque aquilo parece como terra para aquele náufrago que fica perdido no mar, no oceano. Para o ego ficar assim tanto identificado com o corpo mental, com o corpo emocional, com o corpo físico, parece que é uma ilusão que oferece para ele, que oferta para ele alguma garantia, uma segurança, e não é assim. É só uma ilusão. Então, as pessoas que têm algo que resolver com a morte, por favor, desliguem os celulares, os telemóveis, sim? Lembrem sempre isso nestas palestras, porque uma interferência das forças
É o que nós estamos falando. Então, quando o ego tem que passar por esta experiência, tem que ficar atento, porque é uma das coisas mais importantes que acontece com ele cada vez que ele fica encarnado. É a mais importante maneira que tem, o jeito mais importante que tem a lei do karma para esgotar um ciclo, uma etapa, porque uma encarnação é um ciclo, é uma etapa, não é outra coisa. É uma das etapas de milhões e milhões, infinitas etapas que nossa consciência tem que transitar, tem que desenvolver. Então, os seres têm que viver bem abertos, disponíveis, aderir à lei da morte. Não tem que fugir dela, não tem que viver aquilo com tristeza, não tem que viver aquilo apavorados, porque o ego tem uma tendência só a aceitar o que pode reconhecer. Nós passamos milhões de vezes por a cerimônia do desencarne, e mesmo que passamos milhões de vezes por essa cerimônia, ficamos apavorados quando temos que desencarnar. Então, é uma manifestação do problema que nós temos para aceitar em cada encarnação a instrução evolutiva. Ficamos muito fechados para a instrução evolutiva, por isso não aceitamos a morte, mesmo que passamos milhões de vezes através dessa cerimônia, que é muito importante, porque quando o ego desencarna, não vai para o inferno. Depois de fazer alguns trâmites para ficar livre do campo kármico tridimensional, sabe o que acontece com o ego? Ele ingressa, sim? Ele entra na aura da alma. É o melhor que pode viver o ego, porque é o polo complementário de mergulhar a matéria cada vez que encarna. Então, quando o ego desencarna, vai para a energia, vai para a luz da alma, porque o ego é uma extensão da alma, é um apêndice da alma. A alma não pode encarnar diretamente no campo kármico, porque não é compatível com a energia dela. Ela só pode ficar no nível anímico. Então, a lei do planeta permite que ela pueda se manifestar como apêndice, sim? Na matéria. Esse apêndice, essa energia reencarnante, é o ego. Então, quando o ego esgotou uma etapa na matéria, a alma leva novamente o ego para a aura dela. Então, a aprendizagem evolutiva tem um polo material e um polo interno. E para o ego não tem que ser uma coisa apavorante ir para o polo interno. O ego tem que viver com gratidão, como a sereia, alegria, ele ser convocado novamente para o polo interno da vida, para o campo interno da vida. Então, aqui uma pessoa pergunta, por que tantas vezes nesta vida ela ficou quase para morrer? Aqui ele coloca as palavras, são... ¿Por qué escapei a morte várias vezes nesta vida? Não escapou da morte. Ninguém escapa da morte, viu? Não é como a loteria ou bingo, não sei como se fala isso, que você quase ganha a loteria. Faltou um número. Você vive ou morre, não existe uma opção intermédia. Então, ele não não escapou da morte. Ele não tinha que morrer. Então, por que passou por esse ciclo que ele pensa que quase morre? Porque ele não compreende que foi beneficiado, que foi oferecido para ele, entender ciclos muito pontuais nessa encarnação. Cada vez que ele pensou que fugia da morte, que escapou da morte, na realidade, o que acontecia é que a energia, a lei do karma, a própria vida interna, queria marcar para ele, mostrar a ele
o início e o fim do ciclo. E muitas vezes, isto que nós vivimos como riscos, são sinais de etapas e de ciclos. Então, quando você tem uma situação que parece perigosa, de risco, na realidade, isso é uma característica muito importante dentro de um ciclo. E a isso temos que atender. Então, mesmo que o ser fique perto, aparentemente, da morte, e finalmente morre, ou que aparentemente fica perto 1000 vezes e não morre, em algum momento ele vai morrer. Viu? Então, o que ele tem que fazer com cada uma dessas etapas, dessas sinais, desses símbolos, é aprofundar a relação com a fonte interna, que junto com a lei de karma, ela decide quando você vai desencarnar. Então, quando a ferramenta que utiliza a vida interna para mostrar a você alguma coisa é um risco de morte, você tem que entender que algum aspecto de sua vida não é valorado correspondentemente por você. Você não está valorando, não está apreciando correspondentemente, genuinamente a sua vida. Você não dá a importância que tem os ciclos e aqueles elementos que a energia coloca para você nessa vida. Então, pode acontecer que a lei do karma e a vida interna, com certa periodicidade, assim, com ciclos, coloque a você, sim, aquele símbolo que você pensa que vai desencarnar. Então, temos que ficar abertos primeiro, porque se o ser tem que desencarnar, ele tem que colaborar com isso. Então, se você percebe, não importa se você tem 20 anos, se tem 30, se tem 50, se tem 100. Se você percebe, recebe sinais, uma preparação para a sua desencarne, você fique atento para cooperar com aquele processo. Primeiro, quando você perceba que vai desencarnar, tente aprofundar a sintonia, a alinhação com sua própria vida interna, com seu próprio cosmos interno, com sua própria essência. Porque se você não aprofunda essa sintonia, então você vai ficar traumaticamente nessa situação. Porque sempre as forças da matéria vão tentar influir ao ego para que ele pense que desencarnar é o pior que ele pode viver. Então, se você recebe uma señal, um símbolo, um estímulo para compreender que tem que se preparar para passar para o lado interno da vida, para ir para o encontro da própria alma, então fique grato, aberto, disponível, receptivo, tem que aderir a esse processo. Então, se você lembra isso, facilita a economia e a síntese, facilita a energia que tem que colocar a vida planetária, a lei do karma e sua própria consciência interna para retirar a você da matéria. Você pode fazer que a cerimônia de retiro da matéria seja muito conflitiva, traumática, desarmônica, desequilibrada, ou pode ser um ser que aporte, que coloque para a vida planetária algo que é muito importante, ir para o encontro da vida interna em harmonia, em equilíbrio, com gratidão. Mano, e se alguém tem que acompanhar outro ser que vai desencarnando, o que devia fazer no primeiro dia? Se um ser tem que acompanhar uma pessoa que possivelmente tem que desencarnar, ele tem que fazer o que estamos falando, reforçar sua relação interna. Porque quando um ser geralmente fica perto daquele que tem que desencarnar, começa um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico. Ai, como vai morrer meu pai, meu irmão, meu cachorro, meu cão? Não. Se você tem que acompanhar aquele ser,
tem que colocar aquilo que esse ser necessita, que é ter clareza que aquilo que vai acontecer é um grande passo nessa etapa daquele indivíduo, que é muito importante para esse indivíduo. Então, você tem que acompanhar, aprofundando a sua própria alinhação, aprofundando a sua sintonia. Você, se tem vocação interna, tem que aprofundar para que essa vocação interna represente uma energia profunda para aquele ser que tem que desencarnar. Se você tem devoção ativa, aquela energia de devoção que você vai irradiar, nesse caso, vai assistir esse ser para confirmar que ele tem que ir para o único, para a vida interna, para os níveis mais profundos do cosmos. Então, sempre que você tem que assistir alguma pessoa, primeiro tem que ter alcançado aquilo em você. Tem que ter vivido aquilo em você. Se você vai chorar, vai pensar que é injusto, que porque ele vai morrer, melhor que você fique em sua casa. Né? Não fique perto desse ser, porque você está prejudicando esse ser. É tóxico para esse ser. Se um ser tem alguns problemas para aceitar a morte e você tem os mesmos problemas, é um teleteatro mexicano isso, você entende? Sim, é terrível, não tem que ser assim. Então, você trabalhe a relação com a vida interna para assistir aqueles outros que vão viver o esgotamento de uma etapa que tem que ver com a vida interna mesma. Daniel, quando esse ser pede ajuda? Perdão? Quando esse ser pede ajuda? Não estou entendendo o que fala. Quando esse ser que está prestes a desencarnar pede ajuda a você, como é que você faz? Perde? Quando um ser que está prestes a desencarnar pede ajuda, Ah, pede ajuda. E a quem pede ajuda? a pessoa, A pessoa. Porque o ser pode pedir ajuda a muitas coisas. E pedir ajuda pode ser simplesmente uma atitude. Porque quando você tenta ficar alinhado com sua própria vida interna, isso ficar disponível para que o cosmos assista a você do melhor modo que o cosmos pode assistir. Então, se um ser pede ajuda a outro ser, ele pede ajuda a uma consciência que não tem muitas possibilidades de ajudar. Porque todos nós temos um limite muito grande aqui na matéria. O que podemos fazer? Eu vou impedir que ele mora? Eu vou curar para que não mora? Vou colocar morfina para ele? Ajuda é um término muito, muito particular. E muitas pessoas ficam enganadas que eles podem ajudar aqueles que ficam nessa situação. Então, se um ser, no momento que percebe que vai desencarnar, pede ajuda, mesmo esse pedido de ajuda é uma prova para ele, uma grande prova para ele. Porque se ele pede ajuda, porque ele fica, a ver, fica totalmente destruído, ele fica desesperado, se diz. Não sirve que ele pida ajuda se fica desesperado. Porque a principal ajuda que ele necessita é transcender a desesperação. A principal ajuda que ele necessita é transcender o medo à morte. Então, por isso é tanto importante que aquele que fique perto desses seres pode ter trabalhado neles a relação com a vida interna. Aquele que tem trabalhado a relação com a vida interna tem trabalhado a relação com o lado externo da vida e suficientemente com o lado interno da vida. Mas se aquele que pensa que pode passar ajuda para outro, sim, não tem preparação interna, ele não vai ajudar. Porque ele vai viver angustiado, ele vai tentar que aquele outro não perceba sua angústia, sua tristeza, sua dor. E isso não é ajuda, não é compaixão, não tem nada a ver com isso. Então, todos nós
ficamos preparados suficientemente para enfrentar a morte, para vivir o processo da morte com mais equilíbrio de aquele que geralmente a humanidade tem. Então, essa é uma última e única prova antes de desencarnar. Ver se tentamos pedir ajuda a alguém, ¿sí? Para não morrer, para não desencarnar, para não sofrer, ou se realmente ficamos com certa clareza para tentar ingressar numa sintonia com a única fonte que pode ajudar a você. Porque ajuda genuína é que um ser pueda viver mais profundamente, ¿sí? Harmonia e equilíbrio. E harmonia e equilíbrio não são energias externas. Harmonia e equilíbrio são energias que provêm da fonte interna do ser. O ser pode viver na situação mais traumática perante da morte, mas se ele tem sintonia interna, ele vai viver aquela situação traumática em harmonia e em equilíbrio. Então, sempre temos que ter presente que a mais elevada ajuda que temos à disposição provém do próprio interior, do próprio cosmos interno. Qual é o melhor caminho para que nossa contribuição seja mais eficiente? Estou tentando falar um pouco de português, porque a pessoa escreveu em espanhol. É incrível. Eu tento aprender a falar português e colocam as perguntas em espanhol. Mas bom. Então, qual é o melhor caminho para isso? Se você tenta fazer um contributo genuíno para a vida planetária, para a vida toda, para o bem comum, você tem que encontrar o caminho para a vida interna, que é o mesmo que falávamos há uns minutos. Ninguém pode fazer um contributo para a vida do planeta se confirma para o planeta que a verdade é a matéria, que a matéria é a verdade. Então, você tem que fazer um contributo, que é a capacidade que você tem que ter de reduzir as distâncias entre a vida interna e cósmica e a vida externa material e kármica. Quando você tem essa capacidade, você diviniza a matéria. Você vê a matéria como um campo que tem que ser resgatado. Você pensa, percebe, confirma que você tem que elevar a vida material. Não tem que confirmar a matéria como uma gaiola para o ego, para a vida, para a existência superficial do planeta. Então, esse processo dá início quando você tenta simplificar a vida. Porque a vida superficial é uma vida que só pode confirmar os 3 aspectos da lei do karma. Bem em bruto, os aspectos mentais da lei do karma, bem em bruto, os aspectos emocionais da lei do karma, os aspectos bem físicos, materiais, concretos. Então, o contributo é que sua consciência confirme a matéria como um campo onde a energia, a vida, a essência, a luz, a realidade cósmica ficam ocultas. E quando você confirma que tudo o que acontece aqui, para sua experiência e sua possibilidade de serviço, quando você confirma que toda a situação é para que você libere a luz presente nela, a essência presente nela, sim, a energia presente nela, a vida cósmica presente nela, então você faz um contributo. Mas para que qualquer de nós pueda reconhecer a matéria, o campo material, kármico, tridimensional, para fazer um contributo, como um destinatário válido para um contributo,
temos que ter, primeiro, vocação supramental, vocação interna, vocação de conhecer profundamente a essência presente em nós, porque ninguém pode fazer um contributo no mundo material, sim? Se não conhece, não tem vocação de conhecer aquele aspecto desconhecido, cósmico, profundo que mora nele. Jesus falou que temos que ficar no mundo sem pertencer ao mundo. Essas palavras são um símbolo daquilo que nós temos que fazer como contributo. Se você confirma a matéria como uma verdade, então você já é parte da matéria. A matéria é o dono de você. A matéria possui sua consciência. Você fica atrapalhado na matéria. Mas se você pode ficar no mundo sem pertencer ao mundo, então você pode fazer esse contributo. Porque todos ficamos aqui para transcender a etapa de identificação de nossa consciência com a matéria e confirmar que a matéria é só um campo que nós temos que perceber para mudar junto com ele. Você transforma sua consciência, transforma a matéria. Você vive a transição do materialismo para a vida interna e você fica como um prático espiritual, porque o contributo que um ser tem para fazer aqui é que ele pueda se convertir em um prático espiritual. O que quer dizer? Que pensamentos, sentimentos e ações desse ser são ferramentas para que o cosmos interno, a vida espiritual desse ser, puedan se manifestar na matéria. Então, o ser tem que ter clareza, ele tem que confirmar humildemente que seus interesses não são materiais. Então, alguma pessoa pode pensar, e como vou comprovar? Como eu posso diferenciar isso? É muito simples. Você fique atento para confirmar quais são suas metas. Se tudo aquilo que forma parte de suas metas tem que ver com egoísmo, tem que ver com benefício pessoal, quer dizer, metas egoístas, pessoais, metas individuais, então você não pode fazer um contributo. Não pode. Porque você, o único que encontra na matéria é a oportunidade de benefício material. Agora, se você, quando fica atento para identificar suas metas, seus propósitos, percebe que acima de todas as possibilidades, para você o único que importa é o benefício universal, ¿sí? O altruísmo, ¿sí? O princípio solidário da existência, o bem comum, o aspecto mais elevado da ética, que é o bem comum, então você pode fazer um contributo. Porque quer dizer que você já tem resposta aos estímulos internos, que são aqueles que colocaram a você, que descobriram para você, que revelaram para você, que você fica aqui para liberar a energia que tem engaiolada a matéria, que você fica aqui como uma ferramenta para que ninguém fique preso, porque você reconhece que tudo que acontece aqui na matéria tem que ser transcendido. Nossa civilização fez da superfície da Terra um campo doente, absolutamente afastado das influências da vida cósmica, da vida solar. Por que é que nós separamos da origem? Por que é que nós separamos da origem? Quando você é colocado num campo kármico material, tem que passar por provas. E a maioria dessas provas é que você não fique preso da influência da matéria. Que você não fique preso, que não fique atrapalhado com essas forças.
que essas forças não podem bater sua consciência. Então, a maioria dos seres, em todas as etapas evolutivas da humanidade e do planeta, eles ficaram atrapalhados, identificados com forças da matéria. Então, gradativamente, na medida que os ciclos iam se sucedendo, nós ficamos cada vez mais afastados do oferecimento cósmico desses ciclos. Porque em cada ciclo, em cada etapa, a humanidade recebeu a possibilidade de reconstruir aquele vínculo que ela dissolveu. Ela ficou muito afastada. Então, em cada ciclo, a oportunidade, sim, de construir um ponte para a vida interna foi ofertado, foi oferecido para nós. Mas nós rechaçamos, mesmo sem ter consciência desse rechaço. Por quê? Porque a identificação com a matéria foi tanto forte que para nós essa identificação era lógica, era racional. Era, a lógica de o que temos que fazer encarnados. Muitas pessoas ficam orgulhosas de ser materialistas, porque eles pensam que são muito efetivas, sim? Que eles ficam no mais elevado do mundo porque são muito efetivas para trabalhar com a matéria em benefício delas. Então, por esse motivo, nós ficamos afastados da origem, porque a origem de cada ser não fica longe, sim? Fica no seu próprio interior. Então, a distância com a energia de origem não é muita, mas nossa atitude fica muito afastada. Então, uma distância que não é muita parece infinita. Por isso, o ser tem que perceber e confirmar, sim? Que edificar e construir esse vínculo interno é possível, é certo, não é impossível. Mas o ser não pode só construir esse vínculo com uma parte dele. Ele não pode colocar só uma parte, porque então é como servir a 2 senhores. Você tem que colocar toda a sua energia para construir esse vínculo. Então, aquele que pode colocar todo, aquele que pode ficar entregue totalmente para a própria vida interna, para as necessidades do planeta, para o plano evolutivo, para cumprir com aquela planificação interna que ele tem, esse tem o potencial. Esse é aquele que pode fazer essa tarefa. Então, ficar coligado com a energia original, quer dizer, com a pureza de nossa vida interna, é possível. Todos nós temos que resgatar a pureza. Aqui, na Península Ibérica, tem um centro intraterreno que é o centro de Lis, nos níveis internos de Fátima, aqui em Portugal. E se fala de que Lis é a fonte para o resgate da pureza. É a fonte para o resgate da pureza. E que é a pureza? A pureza é que você fique o mais perto possível da condição arquetípica que para esta etapa você tem que alcançar. Então, a pureza não é o mesmo para cada um de nós. A pureza é única, o nível de pureza é único para cada um de nós. Porque cada um de nós tem, em cada encarnação, um processo com arquetipo que tem que desenvolver. O que nós temos que fazer aqui na matéria não é casual, não é um capricho. Existe uma energia de arquetipo que tem que ser sintonizada. Quando você fica afastado desse arquetipo, então você tem mais impurezas. Mas você fica perto desse arquétipo, então o que acontece é que você vai resgatando a pureza. Então, as impurezas que um ser tem é porque ele ficou afastado da energia de origem, afastado daquele arquétipo com o qual tem que trabalhar. Então, você resgata isso,
fique mais perto da vida interna, busque a sintonia com a vida interna, fique entregue para a vida interna. Então você vai ser uma ferramenta para resgate da pureza. Então muitas pessoas dizem assim, qual é a tarefa de Liz? O estímulo para que os seres puedan fazer o resgate da pureza, não para os portugueses, não só para os europeus. Liz trabalha profundamente para todo o planeta. Liz toca profundamente a cada partícula, a cada ser. Estimula em cada ser o resgate da pureza. Quer dizer, estímulos muito elevados para que os seres puedan receber o alimento para ficar em uma maior sintonia, ¿sí? Aprofundar mais a relação com sua própria fonte de pureza. Porque nosso interno, ele não tem impurezas. Porque o trabalho da prática, as provas com a impureza, o resgate da pureza, são fatos materiais e kármicos. Então, nós temos uma fonte perpetuamente, infinitamente pura. E o resgate da pureza tem essa garantia, que aquele que sintoniza a fonte perfeita da pureza em seu próprio interior, ele pode trabalhar para seu próprio resgate da pureza. O que quer dizer, sim, ficar mais perto, vivendo aquela energia potencial da fonte, do origem. Um ser que cumpre a sua planificação interna, quer dizer que também está próximo do seu arquétipo de pureza? A ver, se o ser desenvolve suficientemente sua planificação interna, então, simultaneamente, ele foi resgatando sua pureza. Porque não pode ficar separado. Se, quando você vai encarnar, a alma passa para você essa planificação. E falamos que a vida interna, a alma, é a fonte pura absoluta. Então, quando a alma passa para você, aquela planificação que você tem que cumprir encarnado, essa planificação é pura. Não tem mácula, é absolutamente pura. Se você vai cumprindo com a planificação que a alma passa para você, você vai fazendo um trabalho de resgate da pureza. Quanto mais consciente você daquela planificação, quando você fica mais entregue para cumprir com aquela planificação, mais perto fica você do resgate da pureza. Vai avançando com isso. Por isso, cada ser que tem como prioridade o resgate da pureza ou o cumprimento da planificação interna, que é o mesmo, é muito importante para o planeta, porque a humanidade em seu conjunto, ela fica totalmente afastada da energia da pureza. Porque mesmo que tenha alguns membros que já ficam mais perto desse resgate, a maioria de seus membros são vampiros aqui no planeta. O único que fazem eles é vampirizar a energia do campo kármico. Por quê? Por isso que falávamos. Só pensam em metas pessoais e egoístas. Não existe para eles o altruísmo, a solidariedade, o serviço. Metas cósmicas e universais não existem para eles. Só existe para eles ter domínio, ter poder, posição material, influências. Isso é o único que para eles serve. Como levar o pensamento? O pensamento tem que ter uma referência para tentar se elevar. Porque o pensamento não pode se elevar porque ele tem, de repente, uma ideia. Assim, surgiu. Hoje você acordou e vou levar. Porque a mente é uma energia própria do campo tridimensional e kármico. Então, aquelas leis que são kármicas, que são as leis tridimensionais, ofertam ao ser experiências muito materiais, muito rígidas. E para que a mente pueda se elevar,
necessita energias que não são próprias do campo mental. Porque se o campo mental, que é o campo que alimenta o que nós falamos de mente, o mental planetário geral, puder oferecer outras energias, já não seria o campo mental. Falaríamos de outra coisa. Então, a mente, em seu próprio campo, não encontra ferramentas para isso. O que encontra a mente em seu próprio campo é todas as possibilidades para fazer experiências externas, só que percebendo e sendo dirigida pelas leis mentais do planeta. Então, para que a mente pueda se elevar, primeiro, o ego tem que perceber que ele não é a mente, que ele não é o corpo emocional, que ele não é o corpo físico. Porque mientras o ego, ele fica identificado tanto com a personalidade, quer dizer, com o campo psicofísico do ser, o ego, que tem a capacidade potencial de conduzir a mente para o superior, em vez de conduzir a mente para o superior, ele fica identificado com os aspectos da vida psicofísica. Então, transitoriamente, ¿sí? Só transitoriamente, ele vive totalmente esquecido de sua origem. Ele vive esquecido de aquilo que tem que fazer na matéria. Então, quando a mente começa a se elevar, é porque o ego, primeiro, percibió, descubrió, vivió a revelación que existen patamares superiores encima da mente misma, encima do ego mismo. O ego descubre, vive essa revelação, começa a perceber que existe vida interna, que ele não é do mundo material. Mas para isso ele tem que ter muitas encarnações, muitas desilusões, muitos traumatismos, porque quanto mais o ego fica identificado com a matéria, a partir de uma certa etapa, começa a ser um campo muito traumático para ele. Porque a lei do karma cuida esse campo para o ego, sim? E o ego pode fazer muitas experiências evolutivas que são necessárias. Mas quando as experiências evolutivas foram suficientes com aquela identificação com a matéria, a vida interna, a lei do karma começa a estimular para que ele perceba que agora sua atenção e sua identificação tem que ser em outro patamar. Tem que ser oferecida para outros níveis. Então, se ele fica fechado a isso, vai começar a viver traumatismos muito grandes. Mas voltamos para um ego que já percebeu que sua origem é interno. Quando ele percebeu que sua origem é interno, ele começa a construir o ponte com a vida interna. Ele tenta ficar atento à vida interna, mesmo que não sabe como é a vida interna, porque o ego só conhece aquilo que tem aqui. O ego não conhece nada da vida interna. Tudo isso é desconhecido, é oculto para ele. Mas existe uma energia interna que começa a se manifestar silenciosamente. Mesmo que ele não pode perceber essa energia, serve para que ele pueda confirmar que o campo da vida horizontal, tridimensional, não é seu campo original. Então ele tenta descobrir que existe em cima dele. Então, gradativamente, quanto mais persistência ele tem para esse descobrimento, mais energia interna, silenciosamente, é ofertada para ele, é oferecida para ele. Chega um momento que ele passa a ser consciente daqueles oferecimentos e começa a preparar o desenvolvimento intuitivo. Quer dizer, o ego pode prescindir a partir dessa etapa de utilizar para tudo o que existe, a razão, a comparação, análises, especulação. Então, esse é o ponto de inflexão, o ponto fundamental do processo. Então, a partir disso, o ego já é consciente da vida interna, já confirmando que a vida interna existe, que é a fonte de vida genuína,
e que é a fonte que alimenta a existência do ser na matéria, ele começa a trabalhar estimulando a mente para que a mente também pueda descobrir aquilo. Mesmo que a mente, ela não vai aceitar, não aceita. Nas primeiras etapas, o ego tem conflito. Muitas pessoas dizem, eu sei qual é a verdade, mas não puedo com ela. Não. O que acontece é que o ego diz, eu sei qual é a verdade, e a mente diz, não, isso não é verdade. E o centro emocional ainda empeora mais a situação, porque ele começa a fazer reclamos. O corpo emocional fala para a mente, o ego fica louco. Para onde quero levar nossa existência? Se a matéria é o lugar mais seguro que existe, mais garantias que a matéria não existem. E a luta do ego com aquilo que não tem polido no caráter, na personalidade. Mas ele tem que persistir, tem que seguir mostrando que o caminho é para cima. Quando o ego pode persistir mostrando para a mente que o caminho é para cima, então acontece algo muito interessante, porque ele, sem saber, é um ponte do descenso da energia interna, e a mente começa a ser tocada mais profundamente. Começa a receber alimento interno, mais intenso. E chega um momento que a mente começa a responder. Chega uma etapa que ela começa a refletir, diz, não, será que o ego realmente tem razão? A saída não será para cima, porque aqui a saída no horizonte não aparece. E cada vez é mais traumática buscar a saída na matéria. Então a mente termina aceitando ou falando simbolicamente com o ego. Bem, vamos ver o que é aquilo que você quiser mostrar para nós. Então, isso é muito importante, esse momento, porque a mente começa a colaborar com o ego, a cooperar com o ego. Já não é uma tarefa impossível. Ele empieza a encontrar que aquela ferramenta que serviu para ele, para mergulhar brutalmente na matéria, agora responde à oferta dele para viver a busca da vida interna. Isso é muito importante. Então, quando a mente pode se elevar, tem um tema mais para resolver. Ela já respondeu um pouco ao ego, mas embaixo dela, o corpo emocional, ainda pior que nunca, faz reclamos à mente. Por que você não assiste meu processo, sim? Apanhando meus reclamos, aderindo aos meus reclamos? E a mente tem que começar a trabalhar com o corpo emocional, falando, não, já não posso ser mais o cúmplice de você. Você tem que elevar os sentimentos, tem que levar os sentimentos, as emoções. Em outra etapa, eu fui seu cúmplice, agora não. Eu estou vendo outra realidade. Esse trabalho temos que fortalecer todos, porque nossas emoções traicionam continuamente nossa intenção da busca interna, do serviço. Sim? A mente fala em um idioma e o corpo emocional fala em outro. E muitas vezes, hasta que não logramos que os dois corpos puedan ficar alinhados suficientemente, é um choque, é batir energias, ¿sí? Porque circulam no sentido contrário. Hasta que o corpo emocional não responde à oferta da vida interna, através da mente, ele bate continuamente com aquilo que a mente quer colocar para ele. Então, é um trabalho, primeiro mental, e depois emocional. Mas esse trabalho é possível porque a energia, a lei do karma, a situação do planeta, o ciclo atual, facilita que pueda se concretar. E nós temos que fazer nossa tarefa para isso, nossa parte para isso. Então ninguém pode falar que não tem possibilidade disso. Não, o que não tem a persistência, a energia, a fidelidade. E você tem que trabalhar a fidelidade, a persistência,
tem que trabalhar a adesão, mesmo aderir àquilo que você não entende porque tem que ser feito. Porque a mente pode se traicionar. Ela é muito limitada. É muito limitada. Então ela tem que aceitar aquilo que não entende, que não conhece, que ela não pode razonar, que não pode saber por quê. Então fica uma etapa traumática porque mesmo que ela aceita aquilo que oferta o ego, que é ir para a vida interna, tem uma quantidade de perguntas que não pode resolver e não sabe que a resposta para essas perguntas fica à disposição dela na vida interna. Porque a vida interna, antes de passar respostas aqui, vai dar respostas lá. Então ela tem que sintonizar. Quando ela logra ficar alinhada, a vida interna começa a passar respostas. Então ela entende que o sentido circulatório da realidade é outro. Não é confirmar o aspecto materialista daquela realidade. Então, esse é um parâmetro para que nós podamos tentar elevar a mente. Acá perguntam o que fazer quando nós não percebemos de nenhuma orientação interna, quer dizer, não temos nenhum tipo de sinal interna. Por que que passa? Acontece essa etapa. A mente pode ter muita força, como tem um touro, como tem um cavalo, força, mas não energia elevada. Então, muitos seres têm que ficar perante a prova de ter uma mente muito forte, mas que não pode ofertar respostas na altura que a vida interna pode ofertar. Então, o ser tem que se rendir para a vida interna. Porque o ser, tecnicamente, pode dizer, eu tento ficar rendido perante a vida interna. Mas na prática não acontece. O ser ainda, quase compulsivamente, tem a certeza que com a mente resolve tudo. Então, a própria alma fica neutral com isso. Você pensa que pode resolver tudo? Bem, tente. E pode acontecer que a alma, não só é uma encarnação, sino um conjunto de encarnações, sim? Permita que a mente, o campo psíquico, pensem que ficam sozinhos, que não têm nenhum tipo de relação com a vida interna. Mesmo que a mente confirma que existe o mundo interno, não tem nenhuma sinal. Porque na prática, ela sigue demonstrando que a confiança que tem para resolver os fatos, sim, é só em ela. Que só em ela confia. E isso não é possível. Então, chega um momento que o ser tem que se rendir perante a vida interna. Até que ele não fica rendido totalmente, não vai receber essas sinais. Porque a prática espiritual é a prática de colocar rendida a vida externa perante da vida interna. Rendir a vida externa nos pés da vida interna. Então, até que orgulho, hasta que essa seguridade, essa autoconfiança enfermiça, compulsiva, obsessiva, de crer que você pode resolver tudo, não pode ser transcendida, não vai receber sinais da vida interna. O ser tem que ter humildade. A mente tem que alcançar a humildade. E a humildade não é parecer um pobrecito que dá lástima, que dá pena, viu? A humildade é a capacidade do ser de entender suas limitações e sua dimensão como consciência no cosmos.
Então a mente, quando tem essa coisa tanto de orgulho, ¿sí? De orgulho de si mesmo, porque a mente é capaz, em certas etapas, de compreender o potencial mental, racional que tem. Mas isso tem que ser trascendido. Quando a mente alcança esses níveis, alcança só para ser trascendido. Porque senão não tem fim a expansão da mente. E a mente tem que chegar a isso, a humildade, de compreender suas limitações, de compreender que chega a uma etapa onde ela tem que permitir que ocupe seu lugar outra energia. E essa outra energia é a vida interna. Tem que avançar no alcance da humildade. Quer dizer, ela pensar, eu sou uma partícula cósmica, não sou o centro do cosmos, sou uma partícula cósmica que vai em volta da realidade cósmica, sim? Não a realidade cósmica em volta da mente. Sim? Então, até que não chega a esse fato, essa questão, não vai receber sinais. Sim? Então, vemos que a responsabilidade de não ser destinatários de sinais é nossa responsabilidade, porque a vida interna não tem nenhum interesse de não ter uma relação profunda, elevada, constante com nós. Mas nós temos que gerar as condições aqui. Também perguntam por que existe a lei de dualidade e do livre-arbítrio. Aquilo que se fala de lei de dualidade é lei de polaridade. Sim? Nos universos kármicos não pode se desenvolver os processos, não podem se desenvolver os processos evolutivos se não existe possibilidade de trabalhar com os processos polares, porque o campo kármico é o campo mais básico das polaridades. Acima do campo kármico, no campo da lei evolutiva superior, da lei do ciclo, da lei do equilíbrio, as polaridades vão para uma síntese profunda. É aqui no campo kármico onde a diferença das energias polares é muito bruta. É muito bruta. A diferença é muito grande. Então, existe precisamente para que nós podamos trabalhar com um discernimento, com uma percepção da realidade e poder superar os aspectos negativos ou involutivos e trabalhar nossa tendência de identificação com esses aspectos e virar nossa vida, nossa óptica para os aspectos positivos. E ainda mais, quando você chega a essa identificação, aceitação dos aspectos positivos, a energia vai permitir que você comece a trabalhar com energia neutra, que não é nem negativa nem positiva. É um fato próprio da influência da alma aceitada pela personalidade e o ego. Quando o ego e a personalidade aceitam a vida interna e começam a se manifestar alimentados pela vida interna, seus pensamentos, sentimentos e ações são neutros, quer dizer, é serviço. Começa a trabalhar com um aspecto kármico inédito, desconhecido. Qual é aquele aspecto kármico? A neutralidade. O karma neutro, porque até que o ser não pode ser uma ferramenta profunda, estável, sim, da influência interna, sempre suas ações são ou positivas ou negativas. Então, segundo os ensinamentos do ciclo anterior, o ser tem que fazer ações positivas. Isso foi na etapa anterior do planeta. Hoje já não chega com isso. Você, por mais que positivize, que todas suas ações sejam positivas, segundo a lei da polaridade ou dualidade, já não chega. Porque
nós temos que perceber que existe um ponto onde não podemos poner na balança, se diz, em nenhum dos pratos da balança, nem negativo nem positivo, já foi. Toda a experiência com essa balança kármica já foi. Então, o que temos que fazer? Que ainda nossas ações não coloquem mais em nenhum prato. E como é isso? Quando a vontade interna libera seu princípio energético através de nossas ações. Então, nossas ações já não são positivas nem negativas, nossas ações são neutras. E o planeta, neste ciclo, necessita muitos seres que fiquem entregues à vida interna, em sintonia com a vida interna. Entregue a vida interna. Para quê? Para que a consciência psicofísica do ser, quando funciona, irradie neutralidade. Ela libere neutralidade, imparcialidade. ¿Sí? Isso é muito importante. Isso é o que necessita hoje o planeta, que alguns membros da humanidade puedan trascender este negócio da lei do karma, positivo, negativo, esse mercado já não tem sentido, esse negócio não tem sentido. O único que nós temos que fazer é liberar para o planeta neutralidade, quer dizer, energia interna, qualidade, condição de energia interna. Isso é o principal que nós temos para fazer. Então, a lei da dualidade ou de polaridade permite isso, porque se não existe uma etapa básica onde você aprende a trabalhar com os polos, como vai seguir sua evolução? Você vai estragar tudo, entende? Então a lei do karma oferece um campo com segurança para que você, mesmo que pensa que estraga, aquele estrago não seja muito amplo. Porque a lei do karma tem a capacidade, sim, de brindar uma contenção. Ela permite a fantasia, a ilusão do ego, de que não tem horizonte para fazer todos esses estragos, mas tem limitações postas por la lei de karma. Então, que tem que ver com o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio é o que permite, sim, treinar com essas polaridades. E qual é a sublimação do ego e da personalidade nesta oferta, neste oferecimento que faz a lei de polaridades? A transcendência do livre-arbítrio. E como é isso? Bem, quando mais o ser tem vocação interna, quando mais entregue ele fica para a vida interna, quando mais vocação interior ele tem, quando suas metas são cumprir a vida interna e assistir ao plano evolutivo, então ele começa a se preparar para a última escolha. E a última escolha é não fazer mais escolhas, porque o ser tem uma necessidade profunda de sintonizar a vontade interna dele e actuar aqui em nome dessa vontade interna. Essa é a sublimação do livre-arbítrio, é a sublimação da lei da dualidade e da polaridade, quando o ser faz a última grande escolha, que é afastar-se das escolhas, que é renunciar das escolhas. Então, ele passa para um processo que é óptimo para a vida planetária atual, que é colocar algo que a maioria dos seres neste planeta não colocam, não sabem que tem que colocar, porque o sistema de poder de governo planetário estimula os seres para que eles compitam, para que eles encontrem como utilizar mais egoístamente o livre-arbítrio, ter mais proveito daquelas escolhas. Então, se você fala no sistema convencional da educação, da política, da cultura, sim, do deporte, de qualquer parte do sistema, que você tem que transcender as escolhas, vai pensar que você fica louco. Mas eles ainda ficam em um estado brutal, compulsivo de ilusão. Não, mas
como saber quando não estamos a fazer uma escolha? Estamos a fazer uma escolha. ¿Puede falar más alto, por favor? Quando não fazemos uma escolha, Sí. também podemos não estar a fazer essa escolha por não estarmos ainda alinhados com a vida interna, mas simplesmente porque não fazer uma escolha também é fazer uma escolha. Com certeza. Então, isso fala da etapa em que você fica. Foi assim. Por isso, não estamos falando que não existe a possibilidade de viver isso que você agora fala. Mas estamos falando que tem que ser transcendido. E que muitas vezes não transcendemos, não avançamos, porque escolhemos mal. Então, mientras a lei do karma ainda dirija uma parte da situação planetária, porque agora, como ficamos em transição, a lei do karma coabita com a lei evolutiva superior. Só que a lei do karma, sim, ela vai em retirada do planeta, vai para a hipofunção, e a lei evolutiva superior vai avançando no processo. Então, segundo o que o ser pode manifestar na prática, ele está falando de sua própria etapa evolutiva. Mesmo que não sabe, está falando de seu destino cósmico. Porque nessa etapa de transição, onde nós temos que fazer a própria transição planetária em nossa consciência, temos que ter em conta que estamos atuando para a óptica cósmica, para a mirada cósmica. Tudo que nós estamos, neste momento, desenvolvendo, está sendo registrado, observado, ¿sí? Está sendo, de um modo perfeito, compreendido, entendido pela vida cósmica. Então, cada atitude que nós temos, estamos falando para a vida cósmica de nosso próprio estado de consciência e quais são as possibilidades imediatas evolutivas. Alguns seres, segundo suas atitudes e escolhas, vão poder ser, sim, integrados novamente na superfície do planeta após da purificação. A maioria não podem viver isso. Vai ser migrados para planetas mais primitivos. Né? Então, muitos seres, isto falamos aqui em Portugal alguma vez, nesta gira 2024, sim? Muitos seres têm hoje a oportunidade de definir seu destino cósmico, de definir sua condição cósmica e em algo tanto aparentemente intrascendente como é uma escolha, o ser pode estar sem saber definindo ou não definindo seu destino imediato. ¿Sí? Aquilo que ele vai ter que viver, ¿sí? Na situação cósmica que, segundo sua própria transformação, pode ou não pode viver, pode ou não pode receber como oportunidade. Acá falam da morte também, mas falam da ressurreição de Cristo. ¿Sí? Qual é o verdadeiro sentido da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo? A humanidade, naquela época, quase a maioria deles, só alguns iniciados conheciam os fatos depois da morte, o que acontecia. A maioria da humanidade, nesse momento, não percebia realmente que existia vida do outro lado da vida, que existia vida depois da morte. Então, o que ele manifestou com a ressurreição, o que ele mostrou com aquela manifestação de energia, ¿sí? Voltando aparentemente para a vida, porque ele nunca perdeu a vida, ninguém perde a vida. São capas de existência que nós utilizamos, ¿sí? E que vamos soltando, renunciando a elas. Então, por que ele mostrou isso? Porque ele tinha que mostrar que suas palavras de vida eram palavras vivas. Quando ele falava de uma vida eterna, da eternidade, ele tinha que mostrar que aquela cruz
não matou Jesus. O Cristo não pode morrer. Ninguém pode morrer. Então, o necessário era que a humanidade percebera, confirmara que mesmo que aquele que falou e que os romanos atrapalharam e colocaram na cruz, e que supostamente ficava morto, mostrou que a morte não existia, que todo era um fato cultural que tinha que ser transcendido, que aquela vida eterna da qual ele falou existia na prática, que ninguém podia arrebatar a vida dele, como não pode ninguém arrebatar a vida de nenhum de nós. O único que pode acontecer, como mais grave, é que estes trajes, estas personalidades que nós temos, tenham que ser retiradas, soltadas. Mas a consciência é vida eterna. A consciência imortal é eterna. Ele mostrou na prática que sua consciência era imortal e eterna. Sim? E acá falam também da igreja, que fala da vinda de Cristo. O que significa isso? Significa negócio. Entende? Significa negócio isso, irmãos. Se você vai esperar a volta de Cristo, fique na cadeira, leve um chá, muito pão, azeitonas e fique esperando eternamente. Viu? E alguma casa de banho perto. Porque não vai acontecer. Como vai voltar uma consciência que nunca foi embora? O que acontece é que a energia crística, a energia que nós conhecemos como Cristo, agora trabalha aqui no planeta, em um patamar mais elevado, mas ficamos dentro da aura crística. Para onde vai ir ele se tem que trabalhar no planeta? Entende? Só que não trabalha mais no primeiro andar, agora trabalha no quinto andar. Então, aqueles que vão tocar no primeiro andar, não vive mais aqui. Vamos esperar que volva para aqui. Ele fique, que pegue a volta. Não existe isso. Em cada etapa, a humanidade recebe, no nível psicofísico, a oportunidade de trabalhar, de ficar em contato com as energias que são necessárias. A humanidade não importa se aproveitou ou não aproveitou a presença da energia crística através do instrutor Jesus, recebeu essa oportunidade. Aproveitou, não aproveitou, é um fato para discutir, em todo caso. Mas essas energias que trabalharam na matéria, mergulhando a matéria, para que a humanidade pudesse perceber a atividade delas, assim bem perto, nunca foram para outro nível. Ou seja, não foram para fora do sistema solar, não foram para fora do planeta, não. Eles seguem trabalhando no planeta e no sistema solar, só que ao nível monádico, no nível espiritual. Então, aquele que confirma que o Cristo tem sua atividade no nível interno, para ficar mais perto dessa energia, o que tem que fazer é muito simples. Fique alinhado com sua consciência espiritual. Fique entregue à sua vida interna. O Cristo, a energia crística, trabalha com sua energia interna, com seu mônada, com seu espírito. Se você fica alinhado em sintonia com seu espírito, você está trabalhando com a energia crística, porque seu espírito comparte com você, através da alinhação, da sintonia, da entrega, comparte com você aquela parcela de energia que processa para você e comparte com você aquilo que é uma realidade cósmica em seu próprio nível. Então, a energia crística é uma pura realidade cósmica naquele nível. Todos temos essa oportunidade. Agora, segundo o estado evolutivo de sua própria vida espiritual, e como nós, como egos e personalidades, aquele processo pode ser mais profundo ou menos profundo. Porque a energia crística não pode ser aprofundada à vontade. A energia crística
é aprofundada segundo a resposta evolutiva e segundo o alcance que o ser tem respeito aos mundos das energias, sim? Os níveis mais profundos do cosmos. Gratidão. Gratidão.